As relações ecológicas foi o tema da aula passada. O professor Oromar nos explicou quais os tipos de relações ecológicas. As relações podem ser intraespecíficas, da mesma espécie, e interespecíficas em espécies diferentes. Ambas podem ser ou harmônicas, quando as duas espécies têm vantagens, ou desarmônicas, quando uma espécie prejudica a outra. Vimos quais são as relações harmônicas e desarmônicas intraespecíficas. As relações desarmônicas intraespecíficas podem ser as colônias, como é o caso da caravela, e a sociedade, como é o caso do formigueiro. Ou pode ser desarmônicas, que é o canibalismo e a competição intraespecífica. Aprendemos quais são as relações harmônicas e desarmônicas interespecíficas. As relações interespecíficas harmônicas podem ser a própria cooperação, o inquilinismo, o comensalismo e o mutualismo. Já as relações interespecíficas desarmônicas podem ser a competição interespecífica, o amensalismo, o herbivorismo, o predatismo, o parasitismo e o escravagismo. Tenha uma boa aula. Good morning. Today's top story is the ozone layer. It continues to disintegrate, taking with it our protection from the sun's rays. A team of international scientists led by Dr. Alan Neyman and supervised by Connor McLeod work around the clock. This may be the last chance for planet Earth. Okay, boys, let's make this a good one. Ignition. 25 years ago, it was our savior. But now, no sun, no stars. Only heat and humidity. Olá, tudo bem? Prestar atenção no filme? Viram o que ele estava falando? Pois é, esse filme ele fala basicamente sobre um problema que aconteceu na Terra e para salvá-la foi feito um domo protetor, até a hora que ele tem que quebrar. Por que aconteceu esse problema? Esse problema tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a ação do homem no ambiente. Como assim, professor? Olha, nós somos seres dotados de raciocínio. Nós mudamos o nosso ecossistema. Então, nós interagimos e nós agimos. Para isso, de novo, eu acho que vocês já estão cansados, mas é sempre bom a gente lembrar. Vamos de novo ver aquele esqueminha do ecossistema. Como é que era aquele esqueminha? Era um ser vivo se relacionando com um ser vivo e esse ser vivo se relacionando com o ambiente. Você lembra daquele triângulozinho? Isso mesmo. Então, se eu tenho seres vivos interagindo entre eles e seres vivos interagindo com o ambiente, o homem vai interagir nesse ambiente. E muitas vezes a ação que ele produz é catastrófica. Muitas vezes não é nada equilibrada. Muitas vezes a gente olha e diz assim, mas sou apenas eu que estou fazendo isso. Ninguém vai ver, não vai ter importância. Lembre-se, nosso mundo é uma bola. E o que a gente faz hoje pode ter consequências amanhã. Para isso, eu também peguei um trecho de um filme bastante interessante, Matrix. Se vocês não viram, vejam. Vamos dar uma olhadinha nesse trecho. Olha só. I'd like to share a revelation that I've had during my time here. It came to me when I tried to classify your species. I realized that you're not actually mammals. Every mammal on this planet instinctively develops a natural equilibrium with the surrounding environment, but you humans do not. You move to an area and you multiply.
and multiply until every natural resource is consumed. And the only way you can survive is to spread to another area. There is another organism on this planet that follows the same pattern. Do you know what it is? A virus. Human beings are a disease, a cancer of this planet. You are a plague. Entenderam a posição que o autor colocou? Na hora que o computador chega e diz para ele: estive estudando a sua espécie e descobri que vocês não são mamíferos, vocês são uns vírus, ele acabou com a gente. Porque até agora a gente estava ali pensando que nós estávamos no topo da cadeia biológica. Nós estávamos acima de tudo e de todos, afinal de contas, sempre falaram para nós que o mundo foi feito para nós, que nós éramos os seres que dominavam o mundo. E a gente pensava que nós somos deuses, né? Na verdade, a gente não andava na Terra, nós flutuávamos na Terra. E de repente vem alguém e diz assim: não, meu filho, vocês são vírus. Ou seja, começo da escala, nem célula nós temos. Nós somos parasitas obrigatórios, nós estamos acabando. E a Terra simplesmente vai reagir. A essa ação destrutiva que o homem provoca, nós chamamos de poluição ambiental. A poluição, ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ser ou por liberação de energia ou por liberação de matéria. Isso é uma coisa que você já sabe. Você já sabe que todo o universo é feito de matéria e energia. Se eu estou poluindo o ambiente, ou eu posso liberar matéria, ou eu posso liberar energia. Tudo bem, professor, estou adorando isso daí, esse tema é bastante atual, estou gostando, legal, vamos falar da poluição. Só tem um probleminha. O que vem a ser poluição ambiental? Poluição ambiental é toda e qualquer alteração ocorrida no ambiente que cause desequilíbrio e prejudique a vida. Lindo, professor. Só que eu não entendi patavinas do que é isso. É assim, ó. Você resolve fazer uma caminhada com seus amigos. Vai lá para a serra, vai lá para uma floresta, resolve fazer uma caminhada. Aí você pega e tira do seu bolso, porque você está assim com um pouquinho de fome, tira do seu bolso uma bala. E coloca essa bala na boca. Você vai fazer com o papel? Você fala assim: é só um papelzinho pequeno de bala, né? Pum, joga no chão. Isso é poluição? Isso é poluição. Ah, professor, só um papelzinho de bala, que mal tem. Mal tem que aquele papelzinho de bala é feito de plástico, que demora mais de 50 anos para a natureza degradá-lo. E quando você jogou, pode ser que você não afete um animal grande que passa por ali. Mas aonde ele caiu está afetando bactérias, fungos, que são nossos decompositores para renovar esta matéria orgânica. Está afetando a planta. Você pode ter coberto exatamente uma planta que queria nascer e agora não consegue. Houve o desequilíbrio? Houve. Nós temos desde pequenas interações do homem, pequenos desequilíbrios, até grandes. Um papel de bala é um pequeno. Um lixão é uma coisa estupendamente grande. Hoje um dos nossos maiores problemas é o que fazer com o lixo. Está aí o pessoal tentando reciclar. Está aí o pessoal tentando reaproveitar. Antigamente o pessoal imaginava assim, ó, joga no rio, porque daí a água leva. Só que ninguém se preocupava que leva para algum lugar. Sai daqui, chega lá. Entope o seu bueiro e dá enchente. Depois você fala o quê? A culpa é do governo. Esse governo que tem que dar certo. Mas quem está jogando papel? Quem está depredando? É uma coisa que eu sempre perguntei. É muito fácil. O pessoal vem, está com raiva e quebra um orelhão. Vamos lá quebrar o orelhão. Isso mesmo, tem que quebrar o orelhão. Quem usa o orelhão? A pessoa que precisa? Ou o rico que está dentro do seu carro com ar-condicionado de celular? A mesma coisa no ambiente. Vamos jogar um papel no chão? É, só um papelzinho. Até o dia que não tiver mais ambiente. Daqui a pouco nós vamos precisar de água. E daí? Você vai querer que o governo dê água? Não tem como. Todos nós somos responsáveis. A poluição por energia, ela pode ser sonora e ela afeta principalmente nosso estado emocional. Tente dormir num local que tenha muito barulho. Como é que você vai acordar no outro dia? Feliz?
Ótimo, olha só que bom, o trem passou hoje às 3, um avião às 2 e resolveram fazer a festa desde a meia-noite até as 6 da manhã. Não tem como. Isso é uma poluição por liberação de energia, aonde bate muita luz, né? Esses tempos eu passei por um lugar onde tinha um holofote de um aeroporto que batia bem na janela de um apartamento. Como é que o cara vai poder dormir se o holofote lá do coisa está batendo nele? É uma poluição por liberação de energia, né? O fato de você estar numa fila de banco e o pessoal começar a reclamar, que a fila não anda, já é uma poluição por liberação de energia, deixa você desequilibrado, você já quer matar alguém, isso é uma poluição. Então, isso também é uma poluição. Você andar pela rua e não conseguir passar, é uma poluição, tem muita gente ali, tem que dar vazão. Mas o que nós vamos tratar basicamente aqui é a poluição através da matéria. Então nós vamos ver, quando se libera a matéria, o desastre que causa no ambiente, que pode ser no ar, no solo ou na água. Nós vamos começar a falar da poluição no ar. Você deve ter aprendido com o seu professor de geografia que eu posso separar o planeta Terra em 3 grandes camadas. A atmosfera, que é a porção de ar, a litosfera, que é a porção de terra, e a hidrosfera, que é a porção líquida. Então nós vamos fazer isso. Vamos começar a ver o que o homem está liberando no ar que pode acabar com a gente, que pode ter um desequilíbrio. Vamos falar de 2 gases bastante interessantes. O monóxido de carbono, cuja fórmula é CO, e o dióxido de carbono, CO2. Mas professor, dióxido de carbono é uma coisa que eu exalo. Sim, é o produto da respiração. As plantas também fazem isso. Só que tudo ia bem quando todo e qualquer ser vivo exalava dióxido de carbono da sua respiração, ia para a atmosfera, as plantas e as algas azuis pegavam de novo aquele dióxido de carbono, faziam fotossíntese e colocavam oxigênio. Ciclo do gás carbônico e do oxigênio que nós já vimos em aulas passadas. Mas acontece que o homem foi fazendo indústrias, carros, e começou a também liberar monóxido de carbono. E isso começou a dar problemas. Nossa, professor, que tipo de problema? Primeiro, começou a dar problemas com o dióxido de carbono, que começou a saturar o planeta. O monóxido de carbono dá problema nos seres vivos, porque a hemoglobina, que é aquela proteína do sangue, vai preferir mais monóxido de carbono do que oxigênio. E daí? Aí a pessoa está abaixando sua resistência respiratória. Já o dióxido de carbono vai dar um probleminha chamado efeito estufa. Professor, o que é esse efeito estufa? O efeito estufa é assim, ó, me acompanhe. Eu trouxe aqui a Terra para você ver. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é a Terra. Olha só, o nosso planeta funciona assim. O Sol vem, bate e aquece. Aqueceu. A Terra vai girando, 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 girando. Vamos aquecer esta face agora. E aquela? Aquela está liberando o calor. Tudo bem. Aí o que eu faço? Você tem cobertor em casa? Cobertor esquenta? Não, cobertor não esquenta. Com o dióxido de carbono, eu faço isso daqui, ó. Eu faço uma espécie de cobertura na Terra. Então o Sol vem e aquece. Aí ela gira. Vai girando. O que ela tinha que fazer depois? Ela tinha que liberar calor. Só que com o cobertor, o calor bate e volta. Em vez dele sair e esfriar, não, ele bate e volta, aquece. Aí a Terra continua girando. Gira, aquece, aqueceu mais ainda. E ela gira. E vamos aquecendo. E isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que ela vá aquecendo pelo menos meio grau a cada ano. Isso é o famoso efeito estufa. Misericórdia, professor, o que a gente tem que fazer? Tem que parar de produzir muito monóxido de carbono e dióxido de carbono. Você já deve ter ouvido falar que em São Paulo o pessoal já está fazendo rodízio de carros, não só pelo tráfego, mas também pela poluição. Professor, estou entendendo. O ar está começando a ficar saturado. Outra coisa que nós temos bem legal é chamada chuva ácida.
Misericórdia, professor, como é que é chuva ácida? Chuva ácida é assim, ó. As fábricas produzem um produto chamado SO2, conhecido como dióxido de enxofre. Vai até a atmosfera. Chega lá na atmosfera, ele se junta com a água, H2O. H2O mais SO2, H2SO3, ácido sulfuroso. Professor, eu não tenho só o dióxido de enxofre, eu posso ter o trióxido de enxofre, daí vai dar ácido sulfúrico. Olha só que coisa boa! Quando chove, em vez de chover água, chove ácido sulfúrico, que cai na sua pele, que cai nas casas, nos prédios e vai corroendo. Você sabe muito bem que uma das maiores preocupações lá na Itália com as estátuas foi a ação da chuva ácida, que começou a corroer as estátuas de mármore. Ah, professor, mas aqui no Brasil não acontece isso. Não, passei por Cubatão, lá em São Paulo, passei por Araucária, lá no Paraná, você vai ver que não acontece chuva ácida, imagine, não, nunca, nunca na vida dela. Então, esse também é um grande problema. O outro problema se chama inversão térmica. Pronto, professor, agora eu não sei o que é inversão térmica. Inversão térmica é assim, ó, acompanhe comigo. Vamos até aqui, a esse cartaz maravilhoso que eu fiz para vocês. Olha só. A inversão térmica é assim, ó. Eu tenho uma camada de ar frio, né? Uma camada de ar frio aqui e uma camada de ar quente. Isso seria o normal, tá? Ar mais frio em cima, ar frio e ar quente. Por quê? Porque a nossa fonte de calor seria o Sol. Tudo bem? Então, quando o ar quente está aqui, ar frio e ar mais frio está lá em cima, a fumaça da chaminézinha aqui das casas, das fábricas, vai e se espalha. Vão lá, se encontram com ventos periódicos e se espalham pela atmosfera. Até aí tudo bem, a natureza pega, se refaz, não tem problema. A causa está aqui, ó. Com a poluição, o que a gente vai fazendo? Com a poluição, nós fazemos uma inversão. Nós trocamos. Aí eu vou ter aqui ar frio. O ar quente que devia estar embaixo mudou de lugar. E o ar frio passou para cá. Nossa, professor, e daí? E daí que as fumacinhas das chaminés tentam ir e esse ar quente faz que nem aquele cobertor do efeito estufa. Faz aqui um escudo. E daí o que acontece com a fumaça? Não consegue subir e volta imediatamente para nós. Nossa, professor, e daí? Se você mora numa grande cidade, vá num ponto alto e olhe essa cidade. Você vai ver que tem uma camada marrom envolvendo ela. Isso é a inversão térmica que está mostrando a poluição que está sendo formada. Entenderam o que acontece? Mas isso, professor, só por causa do monóxido de carbono, do dióxido de carbono? Produção demais. O meio vai começar a se refazer. A toda ação corresponde uma reação. Então vamos lá, que daqui a pouco a gente volta com os dois últimos. Até lá! Olá, tudo mais calminho, mais tranquilo? Então vamos continuar com os dois últimos na poluição por liberação de matéria. Vamos falar agora da poluição do solo. Essa é a mais tratada, né? Poluição do solo, porque tem uma ação direta do homem nela. É aqui que nós vamos ter problemas, principalmente com lixo. E eu não estou falando apenas de lixões a céu aberto, não estou falando de valetas, não estou falando dessas coisas. Eu também estou falando do pequeno lixo, do lixo que você faz. Se você perceber, é só você dar uma olhada à sua volta. Como está a sala que você está assistindo essa aula agora? Com certeza tem lixo no chão. Com certeza alguém já esmagou um papelzinho e jogou ou enfiou dentro da carteira. Para quê? Aí ninguém vai ver, né? Tem problema, é lixo. E esse lixo começa a aumentar. Às vezes a gente olha e diz assim, mas tem alguém que limpa. Tem alguém que limpa, mas você fez lixo.
Uma coisa que eu sempre digo, que eu acho interessante, o computador foi inventado para que o homem não usasse tanto papel. E, no entanto, triplicou o uso de papel. Mas por quê, professor? Porque todo mundo diz assim, tire uma cópia que depois eu corrijo. Aí você vai lá, tira uma cópia, o cara pega, corrige, você corrige no computador, tira outra cópia para ele. E assim vai. A gente ainda não está informatizado. A gente só pensa, mas nós não estamos, né? Então o lixo vai crescendo. E esse lixo vai começando a ocupar espaço. Pode ser um lixo industrial, como pode ser um lixo orgânico. O lixo orgânico, tudo bem, a natureza vem, degrada, né? Cascas, comidas, ela vem e degrada. Mas e o resto? Por exemplo, um dos grandes problemas que nós tínhamos era o que fazer com o pneu. Como assim, professor? O pneu ficou careca, o que você faz com ele? Ah, eu jogo fora. Sim, e vai jogar aonde? Vai para onde? O que o pessoal fazia? E nós tínhamos montanhas de pneus. Hoje sim, o pessoal está moendo os pneus e estão misturando no asfalto. Uma coisa que é interessante, você vai à praia, aí o pessoal começa, né, a tomar água de coco e milho e tudo naquela praia. Você sabe quando que o homem esteve por ali? Quando você olha o lixo que ele fez. Mas tem gente que é ecologicamente correto. Faz um buraquinho na areia e enterra o lixo. Olha só que coisa legal. Ah, professor, não está certo? Está. Se enterrasse só a casca ou só o sabugo. Não o plástico junto. Colocam no saquinho, amarram e enterram. O que vai adiantar? Não adianta de nada, né? O lixo que você produz, o lixo você vai ter que dar o devido caminho a ele. Quantas e quantas vezes você já deve ter feito isso ou visto alguém fazer? De estar passando de ônibus ou de carro, abrir a janela e foi-se um papelzinho. Como é que faz? Esse é o problema da poluição do solo. Uma poluição que vai aumentando sem que a gente muitas vezes veja, né? Então nós temos que dar o devido caminho ao lixo. E principalmente, esse negócio de ficar escrevendo e já fazer lixo, não, vou rasgar, vou fazer. Pensa duas vezes. Pensa o que você está fazendo. A gente tem que começar a pensar, afinal de contas, disseram que nós temos raciocínio. E isso quer dizer pensar. Outro problema vem a ser com as águas. Nós vamos ver agora a poluição das águas. Tudo bem, professor, mas por que intimamente ligado ao solo? Porque a gente fazia assim antigamente. A cidade produzia o seu lixo. Ótimo, produzia o lixo. E daí? E daí que a gente olhava assim e dizia, tem o lixo, o que eu vou fazer? Está passando um rio. Uf, jogava no rio. E o rio levava embora. Se você notar, uma grande parte das cidades ficavam à beira de rios. Se você for pesquisar um pouquinho, você vai notar que a tua cidade, aonde era o esgoto, na verdade era um rio. Tá? Então você vai notar que até hoje o pessoal continua jogando no rio as coisas, sem saber para onde vai. Só que a gente aprende na escola. O titio de geografia, o professor de geografia ensina que todo o rio desemboca onde? Né, professor? Todo o rio desemboca no mar. Adivinha para onde vai esse lixo? Vai para o mar, professor? O mesmo que você vai no final de semana ou no feriadão aproveitar a praia. Aí eu vou cair lá no mar, vou furar a onda de lixo. Porque é isso que vai acontecer, né? De repente, você chega lá e ouve uma notícia assim: na Espanha, um petroleiro vazou o petróleo deixando uma mancha enorme. Tudo bem, daí você olha e fala assim, foi na Espanha. Foi na Espanha. E daí? E daí que não se esqueça que nós temos correntezas que podem trazer até aqui. O que vai acontecer com esse óleo, professor? Bom, aqui no Brasil vocês viram grandes acidentes que aconteceram com petroleiros ali no Rio de Janeiro. E o que a gente vai fazer com esse óleo? Tem que tirar. Por quê? Porque esse óleo vai começar a afetar desde as vidas microscópicas. Não se esqueçam que eu falei para vocês, o maior produtor de oxigênio que nós temos são as algas azuis, que estão no mar. Se eu coloco o óleo, acabou as algas azuis. Não tem como ter essas algas azuis. E daí não tem oxigênio. Você morre asfixiado. Olha que coisa boa. Isso é só o problema mais relevante. Além disso, essa mancha vai começar a escurecer. E os peixes que estão mais embaixo não vão começar a ver a luz.
Algas não vão fazer fotossíntese. E daí, como é que ficam? Não tem fotossíntese, não tem peixe. Peixes que se alimentavam das algas azuis, não vão ter mais algas azuis e vão começar a morrer. Eu quebrei toda a cadeia alimentar, coisa que nós também já vimos. Além da cadeia alimentar marinha, nós começamos a voltar e começamos a pegar a cadeia terrestre, porque esta mancha vai dar na praia. E daí, professor? E daí que eu tenho um pássaro que vai comer aquele peixe morto e vai se intoxicar. Ah, mas é só um passarinho, qual que é o problema? Uma gaivota. Mate todas para você ver o que acontece, o desequilíbrio que vai dar. Afinal de contas, elas também estão equilibrando o mundo. Vai haver uma superpopulação de peixes. Ou então, essa própria mancha pega essas aves e cobre de óleo, matando-as. Quantas vezes vocês já viram isso? A mancha de óleo está lá e você vai ver um monte de gente tirando o óleo da pobre das aves, ou de focas, ou de quem quer que seja, qualquer ser vivo que esteja ali. Né? Para quê? Para tentar fazer com que elas sobrevivam. E depois ainda vão passar um bom tempo lá no laboratório se desintoxicando. Porque nós somos responsáveis por aquilo que nós criamos. Teve uma vez que houve um vazamento de óleo num rio e ninguém descobriu onde que era. Nossa, professor, onde foi? Foi aqui no Paraná. Né? E o pessoal não sabendo o que era. Até que foram lá desencavar onde estava o duto. E isso acaba com toda a floresta que está ali do lado. Nossa, professor. Então é isso que a poluição das águas causa? A poluição das águas causam esses problemas. E daí? Como é que a gente vai resolver isso? Afinal de contas, eu faço lixo. Aonde que eu vou fazer? Encaminhe, recicle, porque assim a gente começa a dar o devido caminho. Não é assim, joga aqui no rio e veja o que vai acontecer lá na frente. Lá na frente eu penso, nós temos praias hoje que estão intransitáveis, não estão mais propícias ao banho, só que o pessoal não avisa. Por que, professor, que o pessoal não avisa? Porque vai ficar sem turista e daí a cidade morre. Mas você tem que saber que o teu lixo, inclusive esse orgânico que você faz no banheiro, também vai para o mar. Ai, professor, que nojo, eu não vou lá. Mas essas são as nossas poluições. A toda ação corresponde uma reação. Se você está poluindo o ar, o solo ou a água, alguma reação terá para nós. Professor, não estou entendendo. Simples. Você já ouviu falar, voltando um pouquinho, na atmosfera, na camada de ozônio? Linda, maravilhosa, lá em cima, nós já falamos sobre ela. Protege a Terra dos raios ultravioletas. Coisa mais linda, né? Só que o ozônio lá em cima é bom, ele protege. Agora, se eu estou passando por uma região e começo a verificar que tem muito ozônio aqui no chão, isso é um teor extremamente poluidor. Nossa, professor, então quando tem ozônio aqui no chão é ruim? Quando tem ozônio aqui no chão é péssimo, porque o ozônio, gente, ele começa a se separar em oxigênio nascente, e ele é um antibiótico natural, ele vai matar todo e qualquer ser vivo que tem por ali, nós. Então você imagine eu pegar e cobrir a terra com um cobertor, colocar ozônio lá no chão, fazer com que o aumento de dióxido de carbono seja maior, fazer com que chova ácido. Como é que você acha que a Terra vai querer? Um lixão a céu aberto, e esse lixão orgânico, montes e montes de matéria em decomposição, fazendo o que a gente chama de churume, que é uma substância tóxica que sai da decomposição orgânica, indo até o mar, no mar matando as algas azuis. Como é que nós vamos ficar depois? O negócio vai, mas volta. Você já deve ter ouvido falar de uma coisa chamada El Niño, que era um fenômeno que acontece ali nas costas do Chile. E o pessoal diz assim, no Chile, né? Só que ele afeta o mundo todo cada vez que ele acontece. Afeta nós no Brasil, afeta o pessoal na Espanha, na Tchecoslováquia, onde for, né? Então, tudo está ligado. Nós sabemos hoje que esse aumento de temperatura na Terra está fazendo com que as geleiras acabem. Então elas estão descongelando e o nível de água está subindo. Nossa, professor, e daí? E daí que o mar está invadindo a terra. Hoje a gente já pode dizer que muita gente que tenha casas à beira-mar vai acabar tendo casas no mar. Vou dar um exemplo para vocês, né? Tem praias
no Paraná, que o mar já está vindo, né? E daqui a pouco ficará ali. E a extensão de praia, que é aquela extensão de areia, está se indo para o beleléu. Então, é essa a poluição. E professor, como é que eu faço isso? Eu não posso deixar de morar numa cidade, eu não posso ir num shopping center. Tudo bem, vamos fazer uma cidade, mas vamos fazer uma cidade planejada. Não uma cidade que vai crescendo, inchando, feito uma louca desvairada e vai desmatando. Afinal de contas, sou só eu que estou cortando essa árvore. O que tem cortar uma árvore? O que tem que vai dar desequilíbrio para o solo? O que tem que você pode estar acabando com uma cadeia alimentar sem saber? Ah, professor, então eu fico com medo, vou já pensar que eu não vou poder mais tocar em nada daqui a pouco. Não é bem assim. Você pode até tocar, mas tudo tendo planejamento. Você pode influenciar o ecossistema? Pode influenciar o ecossistema, sem problema nenhum, mas tudo com certo planejamento. Ah, professor, agora o senhor me deixou com medo. Como é que vai ser a vida no futuro? A vida no futuro vai ser do jeito que você quiser. Você planeja. Pensa bem agora quando você amassar um papelzinho e jogar pela janela do seu carro, que afinal de contas é só você. Imagine se todo mundo pensar, sou só eu. Faz uma experiência, chega agora na sua sala de aula e pede para que ninguém mais limpe esta sala. Vocês saem, fecham a porta e voltam. Uma semana, veja o quanto de lixo foi produzido sem querer. Sou só eu. Veja só se isso acontece. Veja só como é que isso vai acontecer. E depois, começa a notar o tanto de lixo que você produz só na atmosfera. É uma das coisas que nós temos que notar, ver como é que se faz. Tudo bem? Vamos agora para a nossa dica de estudo. Para a próxima aula, você vai ver o seguinte filme, se chama Formiguinhas. Ah, professor, mas o que isso tem a ver? Você pode estar perguntando. Tem tudo a ver com a nossa aula de hoje e com a nossa próxima aula, principalmente a mensagem do filme. Preste atenção que nós comentaremos na próxima aula. Tá certo? Até lá e eu espero você com certeza. A ação do homem no meio ambiente foi o tema desta aula. O professor Oromar nos falou sobre a poluição ambiental. A poluição ambiental pode ser tanto por liberação de energia ou por matéria, desde que cause um desequilíbrio no ambiente onde ela se encontra. Vimos o que causa a poluição do ar. A poluição do ar é causada pelo despejo de gases na atmosfera, como monóxido de carbono e dióxido de carbono, que pode causar efeito estufa, chuva ácida e até mesmo a inversão térmica. Aprendemos quais são as consequências da poluição do solo e das águas. Essa poluição, tanto dos solos como das águas, estão intimamente ligadas pela fabricação de lixo que o homem produz. Qualquer papelzinho, até um lixão, sempre acabará indo ao mar e revertendo para nós. Até a próxima aula de Biologia.